Olá! Que alegria começar mais um programa Conversando Direito. Hoje nós vamos falar sobre direitos e trabalho da mulher. É o mês de março, internacionalmente dedicado à luta feminina por uma condição digna de trabalho. E é sobre isso que nós vamos conversar. Você sabia por que foi eleito o mês de março para comemorar a luta da mulher por um trabalho digno? Dois fatos históricos muito interessantes motivaram a eleição do mês de março para comemorar o Dia da Mulher. Em 1791, na França, uma francesa que se chamava Olympe de Gouges lançou um manifesto se chamava Declaração dos Direitos da Cidadã, querendo que a mulher tivesse direito ao trabalho com toda a dignidade e a sua capacidade. Essa mulher, após lançar esse manifesto, foi julgada, condenada e guilhotinada, porque eles entenderam que ela não estava querendo ter a qualidade de um homem sem reconhecer as virtudes do seu sexo. Mais adiante, em 1857, em Nova York, 129 tecelãs entraram em greve, querendo diminuir a jornada de trabalho para 10 horas por dia. Em função dessa greve, os seus patrões, juntamente com a polícia, trancaram as portas dessa fábrica, atearam fogo e as 129 tecelãs morreram asfixiadas e carbonizadas. Então, a luta feminina por um trabalho digno em condição de igualdade com os homens é uma luta de muito tempo, universal e que nós temos que saber valorizar, porque através da compreensão do passado, nós valorizamos o presente e podemos prosseguir com novas conquistas para o futuro. Então é por isso que nós estamos aqui hoje com duas grandes advogadas em Minas Gerais, a doutora Ellen Azan, que é especialista em direito das mulheres, e a doutora Suzana Fagundes, que é diretora jurídica do Grupo ArcelorMittal, tem uma posição importante, uma guerreira na área da advocacia. Nós queremos ouvir delas a sua experiência e um pouco da história dos direitos do trabalho da mulher na atualidade. É, em primeiro lugar, um grande prazer, Ellen, recebê-la. Suzana, é um imenso prazer. Prazer é nosso, Prazer acredito, todo nosso, não é? sem dúvida. Pois é. Doutora Ellen, vamos começar falando sobre a progressão da entrada das mulheres no mercado de trabalho. Bom, não existe essa progressão. A mulher trabalha desde que existe. Não é o trabalho que sempre contribuiu para absolutamente, inclusive, o lucro das empresas. Tudo. Desde para aqueles que são cristãos e acreditam na questão de Adão e Eva, desde o paraíso que a mulher trabalha, assim como o homem. Para aqueles que não acreditam, desde sempre. Eu não gosto muito, eu não sei como é que é a posição da Suzana, mas não me agrada muito o termo mercado de trabalho. Porque fica parecendo que o trabalho é uma mercadoria. E para nós o trabalho não é uma mercadoria, né? É um produto da atividade humana. Não é que se vende como se vende uma casa, como se vende um banco, como se vende um sofá. Então a grande questão de como que se deu a questão do trabalho remunerado da mulher, da seguinte maneira. Nós temos, historicamente, o papel que a mulher desempenhou no matriarcado, que era de divisão de tarefas, que era, inclusive, um papel muito sagrado na produção ou reprodução do ser humano. Aquele ser humano que vai substituir o pai, vai substituir a mãe nas tarefas de casa. A partir disso, e com a questão do direito de propriedade, com a necessidade de se controlar, inclusive a sexualidade da mulher, para que a herança ficasse sempre sendo do filho daquele determinado homem. E como o homem não sabia qual filho era dele, não tinha DNA na época, então veio o direito de família, veio o direito de propriedade, veio o direito de sucessão, não é? E aí começa a se estabelecer regras e culturas para que o homem seja aquele provedor e a mulher seja aquela que fica no lar, tomando conta do lar, que no caso seria a chama familiar, e não produzisse para o sistema econômico.
Teve um determinado momento, logo após a Revolução Francesa, que os empregadores necessitavam fazer com que os direitos dos trabalhadores daquela época fossem reduzidos. E o que estava acontecendo? Greves, estava tendo muita mobilização social pelo sufrágio universal, e os empregadores, os patrões, que ali se estabeleceu enquanto sistema capitalista, queria efetivamente humilhar e reduzir o salário desses trabalhadores, a maioria homens. O que eles fizeram? Já que vocês não voltam da greve, as mulheres vêm trabalhar. Colocaram as mulheres para trabalhar nas fábricas, nessa colocação pagando menos, remunerando menos, e os homens começaram a se sentir humilhados pelas suas esposas, pelas suas filhas, porque eles estavam sendo substituídos enquanto provedores. Entendi. Aí eles diminuíram a remuneração deles próprios, aceitaram se subjugar, se submeter aos patrões, as mulheres voltam para casa e eles repetem o que os patrões fizeram com eles, eles começam a repetir em casa. Humilhar, subjugar, exigir. E aí cria-se uma mentira que a gente acostumou a acreditar, que as mulheres são inimigas dos homens e os homens inimigos das mulheres. Isso não existe. Eu acho que isso já passou. Nós temos aqui um estudo da Organização Internacional do Trabalho, que foi divulgado em 2014, mostrando o seguinte, que as brasileiras têm um salário 24% menor do que os homens, e que essa diferença não é apenas no Brasil, em outras partes do mundo também. Mas vamos assistir a um VT sobre esse assunto. O Brasil e a Rússia são os países em que a diferença do salário é maior. As russas têm um salário 32,8% menor do que os homens e as brasileiras 24,4% menor. Considerados os fatores como diferença na produtividade, educação e experiência, e analisando apenas os dados brutos de salário, a maior diferença entre os rendimentos dos dois gêneros ocorre nos Estados Unidos. As americanas ganham em média $64 para cada $100 recebidos pelos homens. Doutora Suzana, por que é que ainda existe essa diferença, essa diminuição do trabalho da mulher, da remuneração em relação ao homem? Essa é uma pergunta interessante porque a gente vê muitas vezes a mulher mais qualificada do que o homem. Então, por que ela ainda recebe menos, né? Um dos motivos é, sem dúvida nenhuma, as razões históricas explicadas pela doutora Ellen. Então, já começou-se a pressupor que a mulher é menos qualificada e começou a entrar no mercado de trabalho recebendo menos. Mas eu acho que tem um fator que a gente não pode ignorar também, que é um pouco a atitude da própria mulher. A mulher, muitas vezes, ela não se dispõe a negociar o seu salário da mesma forma que o homem se dispõe. Muitas vezes um aumento não é concedido sem ser solicitado, seja para o homem, seja para a mulher. O empregador admitiu a pessoa talvez na mesma situação, na mesma condição, seja homem, seja mulher, só que o homem foi lutando ou negociou mesmo na entrada o seu salário melhor e as mulheres ainda são mais acanhadas para discutir o assunto salário. Eu falo muito, né? Eu trabalho numa empresa grande, que isso não acontece. Efetivamente, tem uma metodologia e não há uma discriminação se é homem ou mulher para definir o salário, e sim uma metodologia específica internacionalmente aceita. Mas ainda assim, para promoções, a gente vê um acanhamento da mulher, que só pede, muitas vezes, para se candidatar a uma área, se ela atende 100% daqueles requisitos. E os homens não, muitas vezes eles atendem apenas parte e eles acham que estão aptos para se desenvolver naqueles outros requisitos que eles não atendem e se candidatam para ter promoções. Será que isso é um aspecto psicológico? Porque o homem, nesse aspecto, é mais ousado e a mulher, como tem muitas atribuições, talvez ela tenha receio, não é, de perder o emprego e, além disso, ainda tem que cuidar de outras questões, que ela está muito sobrecarregada em casa. Será que seria isso, doutora Ellen? Olha, me desculpe, Suzana, mas eu não acredito que essa seja a razão das mulheres, principalmente em níveis mais
elevados de conhecimento, de profissão, ganhar menos que os homens, não. Não acredito que seja responsabilidade dela ou que ela seja acanhada e não lute pelos direitos dela, não. Eu acredito que tem essa questão histórica, mas tem também uma repetição dessa discriminação. Porque hoje a maternidade, ser mulher não é mais sagrado. Ser mulher hoje, reproduzir o ser humano que vai nos substituir futuramente, já não é um bem de consumo. Hoje, o que é sagrado na nossa sociedade? Os bens de consumo, os bens que dão lucro. E gerar criança não dá lucro. Você acha Então, que a mulher, pelo fato dela ficar afastada do trabalho, isso seria um motivo para gerar essa discriminação? Não é o motivo. Isso está errado também, me desculpe, mas toda vez que se diz... Não, porque é uma indagação. Se a mulher tá afastada do trabalho, então é por isso que ela deve ganhar mais. Isso não justifica. O que eu estou dizendo aqui é que existe uma real discriminação contra nós, mulheres. E essa discriminação, ela é cultural, ela é social. Você vê, a nossa luta, por exemplo, por creches, por locais, escolas para as nossas crianças, por condições da gente sair de casa e trabalhar. Por que os homens não lutam por isso? Porque é difícil ser mãe, ser dona de casa e trabalhar fora. E homem não. O homem também é pai. Então, na verdade, o que acontece aqui é que nós estamos acostumados a achar como verdade, a ter como verdade, mentiras. E com isso, a gente vai fazendo a repetição, inclusive na nossa fala, de questões que são machistas mesmo. Essa luta tinha que ser e tem que ser uma luta dos homens e das mulheres por direitos iguais, porque nós somos seres humanos, iguaizinhos aos homens. E a nossa Constituição, no artigo 5º, diz exatamente isso, né? Que nós somos iguais, sem distinção de qualquer natureza, e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.